Fala Fogão, beleza? Sou o Baca do Glorioso Cast, um canal diferente de exaltação e amor ao Botafogo de futebol e regatas. Fogão, hoje tivemos a apresentação oficial do nosso treinador, Davide Ancelotti, com a ilustre presença do nosso boss, the one and only John Textor. Fogão, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo no WhatsApp, naqueles grupos de resenha, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Beleza? Por favor. Para começar a falar dessa excelente coletiva de apresentação do nosso técnico, eu sou obrigado primeiro a falar da resposta do Textor a uma pergunta feita por um colega de imprensa que citou o PVC. Então, meu amigo, o Textor doutrinou o PVC, botou o PVC no lugarzinho dele ali, de torcedor do Palmeiras, que sempre fala coisas negativas do Botafogo. Fogão, eu vou ser sincero com você, desde as entrevistas do Louco Abreu, que eu não gostava tanto de uma resposta de alguém do Botafogo para um cara da imprensa. Cara, Textor, eu te amo. Boss, você doutrinou. Foi sensacional. Bom, dito isso, vamos falar agora do nosso treinador, o Davide Ancelotti. O cara que em um mês aprendeu a falar português. Quando ele chegou aqui com o pai para a seleção brasileira, ele mesmo falou, ele não falava nenhuma palavra. E hoje em dia o cara tá aí, meu irmão, falando português muito melhor do que muito português e, por que não, também do que muitos brasileiros. Isso mostra o quanto o cara é inteligente, Fogão, o quanto o cara é esforçado, comprometido. São nesses detalhes que a gente percebe que foi uma escolha muito acertada do Textor na contratação dele. Aliás, hoje o nosso treinador diz para todo mundo como é que se fala o nome dele corretamente. É Davide. 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 É isso. Davide disse que o que o fez aceitar a proposta do Fogão foi a possibilidade de ser parte da família Botafogo. Clube de tradição, um clube que tem ambição, um clube que tem que se manter vencedor. Então ele não teve nenhuma dúvida ao aceitar a proposta. Falou que nem pensou duas vezes. Disse que tanto ele como o pai, o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, considera o Botafogo o lugar ideal para ele começar a carreira como treinador. Fogão, e isso, cara, é foda demais. Assim, cara, bem que a gente viu, isso aí eu tava até comentando com uma galera hoje, bem que a gente viu estampado na cara do Carlo Ancelotti, do pai, técnico da seleção brasileira, que ele tava amarradão no Botafogo quando ele foi lá no jogo da Libertadores, no Newton. Lembra dessa, Fogão? Teve vídeo dele e tudo. Tava na cara dele ali. Eu acho que ali começou tudo. Ali começou essa relação que, graças a Deus pra gente, terminou com o Davide Ancelotti no comando da nossa equipe. Eu gostei muito do que eu ouvi do nosso treinador. Ele falou muito em coragem durante a coletiva, falou de coração, de valores, que o time precisa jogar com coragem, pois somos um time campeão, um clube muito grande e de muita tradição. Um outro ponto que eu considerei também importante, Fogão, foi quando ele falou que o mais importante para ele são as relações pessoais. Por que eu considero isso importante? Assim, não sou treinador, nunca fui jogador de futebol, mas conversando com as pessoas, tive a oportunidade de conversar com alguns caras do meio, jogadores de futebol e tal, que parece que uma das coisas mais difíceis do trabalho de um treinador de um time campeão, né, um time que ganhou tudo ano passado, é ser gestor de pessoas. Né? É o cara conseguir ser um gestor de vários caras que, primeiro, foram campeões, segundo, ganham muito bem, fizeram história, estão na história do clube, enfim, tem que saber lidar com esses egos, com a motivação, manter esses caras motivados para todos os jogos, enfim, saber lidar com seres humanos. E o Davide Ancelotti falou sobre isso. Isso eu achei bem legal, cara. São detalhes importantes, né? Além disso, ele elogiou a competitividade nos treinos, essa disputa interna entre os jogadores, muito acirrada, com respeito, com união, e que gosta do time que joga um futebol vertical. Então, a gente já pode esperar algo nessa linha. Né? A gente já viu isso na partida contra o Vasco, uma postura diferente, uma atitude diferente. E aí, Fogão, vamos ver com mais tempo de treino, ele conhecendo melhor os jogadores comprando melhor a ideia dele. Eu acredito que tenha tudo para dar certo, já falei isso aqui antes em outros vídeos. E o Davide falou que está vivendo um sonho no Botafogo. Ele disse que está vivendo um sonho. Tem noção do que isso representa, Fogão? O cara que teve no Real Madrid, cara, considerado por muitos, né, o maior clube do mundo, dizer que está vivendo um sonho ao assumir o comando do Botafogo. Isso é sensacional, Fogão. Isso cara, mostra como o Botafogo
está realmente voltando a ser aquele Botafogo glorioso que o Textor sempre fala, The Glorious. Né? A gente está voltando a ser aquele clube referência, né? Não só no Brasil como no mundo, como fomos nas décadas de 30, né? O Botafogo tinha um super esquadrão, como fomos na década de 60 e até o iniciozinho ali, a primeira metade dos anos 70. Fogão, eu queria trazer aqui rapidamente algumas falas importantes do Textor durante a coletiva, que eu considero importante. Você pode aí deixar nos comentários depois a sua percepção sobre essa entrevista, o que você achou, cara, se você concorda com os pontos que eu trouxe, o que você achou do David Ancelotti falando, as primeiras ideias dele, a maneira como se apresentou, o que você falou, o que você acha das explicações que o Textor deu durante a entrevista, as intervenções que ele fez, deixa aí nos comentários, deixa o teu like, cara. É importante a gente saber o que vocês estão pensando também do Botafogo Way, do Baca, do Fino e do Glorioso Cash. Né? O Boys falou sobre o Botafogo Way, o tão falado Botafogo Way, né? Que a galera de fora, os antes, né, cara? Essa galera que quer tumultuar o ambiente fica zoando, né, fazendo pouco caso e tal, mas que nós sabemos que é uma filosofia, que são princípios, que são valores e que o Botafogo Way trouxe o Botafogo de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, que é o lugar de primeira grandeza no futebol mundial. Basicamente, o Botafogo Way será o Ancelotti Way, palavras do Textor, que basicamente segue os princípios de ambição, jogar bonito, futebol vencedor e que a torcida gosta de ver. E o Textor esclareceu também, Fogão, e espero e aí, cara, que de uma vez por todas, como funciona o novo Botafogo, desde que ele assumiu. Né? A escolha de usar o início do ano como uma pré-temporada, né? Ele falou também da dificuldade que foi perder os dois treinadores de maneira inesperada, né? Da dificuldade que ele tem, né, com esse calendário de 12 meses insano em manter o time, né? E aí ele explicou, né, os motivos de escolher a garotada no início do ano, de usar o Carioca como pré-temporada, da escolha criteriosa, cuidadosa e que esse ano infelizmente foi demorada pelo novo treinador. Então o papai do nosso boss, John Textor, explicou tudo, foi muito boa a coletiva, uma das melhores que eu vi ultimamente. Então, Fogão, vamos apoiar o Botafogo e seguir acreditando que o trabalho está sendo muito bem feito e que o trabalho vai ser vitorioso. Como eu falo aqui em todos os vídeos, eu tenho certeza que nós seremos campeões de alguma coisa em 2025. Pode anotar e me cobrar em dezembro. É isso, Fogão, ficamos por aqui. Vamos seguir junto com o nosso Botafogo, com fé, apoiando e acreditando. Eu sou o Baca e te vejo sempre aqui no nosso canal Glorioso Cash, ou quem sabe nos encontramos lá pelo Newton nos Jogos do Fogão. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, Fogão. Valeu!